Afinal, o que é o Natal? Qual é essa escolha que foi feita por alguém para que houvesse o Natal, para que o mundo comemorasse o Natal? O que é, na verdade, muito para além dos presentes, muito para além das reuniões familiares, muito para além da beleza, das luzes, das férias para alguns, muito para além disso, o que é o Natal. E é isso que nós iniciamos, esse período que nós iniciamos hoje, no primeiro domingo do Advento, que nós, reformados, usamos as cores comumente, há outras nuances, mas que comumente nós usamos o roxo ou que nós usamos o azul claro, e é por isso que nós fazemos, por vezes, essas alterações das cores litúrgicas, didáticas. E é nesse aspecto, nessa intenção, que eu quero compartilhar convosco nesta manhã a palavra do Senhor a partir do livro, da carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, à igreja de Roma. Nós que falamos nesses últimos dias a respeito do preparo, a respeito da necessidade da vigilância, não é? A Jesus, os evangelhos que levam à vigilância, que levam ao preparo daquele que vem, do Salvador, quando virá. Então, hoje, nessa inauguração do Advento, eu quero compartilhar convosco algo que está, portanto, na carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Roma, Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 5. Romanos, capítulo 5, versículos 1 a 5. E assim nos diz a palavra do Senhor: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Senhor, neste momento que a Tua palavra é lida, nós despimos-nos de nós mesmos e pedimos ao Senhor que, pelo Teu Espírito Santo, seja a Tua palavra a ecoar nos nossos corações. Indiferente daquilo que está escrito, indiferente daquilo que foi previamente pensado, o nosso pedido, Pai, encarecidamente, é que seja o Teu Espírito Santo a falar-nos. É que a Tua palavra venha de Ti diretamente, Pai, e produza o resultado para o qual ela tem sido encaminhada nesta manhã. Fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz e queremos ser transformados pela Tua palavra, viva e eficaz. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Otimismo ou esperança é o tema da meditação desta manhã. Há pouco, alguns meses, falamos a respeito de esperança igualmente e falamos a respeito de um outro conceito. Introduzimos um outro conceito juntamente de esperança. Hoje falaremos de otimismo ou esperança. Mas, antes de tratarmos a respeito desta conjunção alternativa, ou otimismo ou esperança, talvez chame-nos a atenção falar a respeito de conceitos que são considerados hoje utópicos em uma realidade de distopia, ou que pelo menos caminha para uma distopia, que olha com menosprezo para qualquer movimento que possa ser considerado utópico. Em outras palavras,
se considerarmos uma sociedade que a cada dia mais caminha para o caos, qual é o sentido lógico de aprofundarmos em conceitos de utopia considerados tais como otimismo e esperança? Já que, em uma última análise, nesta avaliação da distopia, o caos é inevitável. Para que falar, portanto, de otimismo? Para que falar, portanto, de esperança? Seria apenas uma autoenganação, já que não há nenhuma perspectiva mínima de melhora da sociedade? Esses dias eu recebi uma mensagem, chamou-me muita atenção, a respeito de um pregador muito famoso, um jovem, que mostrava-se muito feliz, porque as pregações que ele faz, que ele grava, seriam compartilhadas numa importante, na mais importante rede, no canal de streaming, no mais importante, para quase 200 países. E a minha primeira leitura a respeito disso foi: uau, que bom, é o Evangelho do Senhor Jesus chegando a todo lado. Entretanto, é interessante que, se isso está acontecendo por um lado, como tem crescido a quantidade de coisas nesse sentido, vídeos, podcasts, áudios, mensagens que chegam para milhares e até milhões de pessoas ao mesmo tempo, por todo o mundo, mas lá do outro, vemos um franco aumento do ódio, da intolerância, da desigualdade, e isso me inquietou. Se o Evangelho está a ser pregado, como diz, mais e mais a cada dia, e talvez muito mais do que já foi pregado tempos atrás, até há pouco tempo atrás, e está assim a atingir toda a gente, não deveríamos eventualmente estar vivendo em um mundo melhor? Será mesmo, peço desculpas, o Evangelho de Jesus Cristo que está a ser pregado de uma forma compromissada? Será que a palavra de Deus está a tornar em vão? Será que as pessoas não teriam mais ouvido para a palavra de Deus? Realmente isso me inquietou. As guerras, como nós sabemos, o ódio, a intolerância, mentiras, pautas que jamais imaginaríamos que voltariam à tona, que pareciam superadas, tornam-se novamente protagonistas da história. Ódio que já imaginávamos que já tinha passado, alguns tipos de xenofobia que imaginávamos que já não existiriam mais, são pauta defendidas inclusive por cristãos. E o Evangelho a chegar, a chegar. E nesse contexto, diante desse caos inevitável e inegável, falar a respeito de conceitos utópicos como otimismo e esperança é mesmo apenas um conceito utópico, é mesmo apenas uma utopia, uma forma de talvez anestesiarmos a dor da realidade, um positivismo raso? Acho que não. Me parece que não. O que é otimismo? Alguns postulam que é uma disposição para encarar as coisas pelo seu lado positivo, esperando sempre um desfecho favorável, mesmo em situações muito difíceis. Na filosofia, nós temos uma leitura, Leibniz, sobre o otimismo como sendo uma orientação que poderia ser resumida mais ou menos assim: no universo criado por Deus, torna-se possível conciliar o máximo de bem e o mínimo de mal, o que faz dele o melhor dos mundos possível. Naturalmente, esta posição foi criticamente combatida, especialmente por Voltaire, no século XVIII. Posteriormente, inícios do século XIX, há um filósofo inglês de nome William Godwin, que postulou, suplantando Leibniz, a dizer, otimista também, que a sociedade humana tenderia a alcançar um estado em que a razão viria a substituir todo o uso da força e da violência.
A mente, portanto, controlaria a matéria e a inteligência descobriria o segredo da imortalidade. Haja otimismo. Na psicologia, otimismo estaria vinculado, grosso modo, à autoestima, ao bem-estar psicológico e à saúde física e mental. Há quem relacione também esse otimismo com o funcionamento do sistema imunológico e a resistência ao estresse. Há uma tendência recente, aliás, mais recente também, em associar o otimismo e o pensamento positivo, num sentido em que a vontade, por vezes combinada com a fé, pode superar qualquer dificuldade. Isso que está na origem de muitas religiões, especialmente dos movimentos de autoajuda. Naturalmente, aqui, irmãos, estou a falar a respeito de uma forma muito superficial do conceito de otimismo, muito superficial, é claro, só para termos uma dimensão de algumas leituras a respeito do que é. E a esperança? Pode-se dizer que é uma crença emocional na possibilidade, a despeito da crença no desfecho, na possibilidade de existirem resultados positivos relacionados a quaisquer eventos ou circunstâncias. Mas a esperança, ela requer uma certa perseverança, acreditar que algo é possível mesmo quando não há indicações do contrário. No dicionário de Oxford nós vemos sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, confiança em coisa boa, fé, expectativa, espera, aguardo. Moltmann, nós falamos há pouco a respeito de Moltmann, um teólogo que vai desestabilizar, de certa forma, a teologia. Em 1964, ele lança um livro chamado Teologia da Esperança, e Moltmann, a despeito de olhar para o escatom, esse fim dos tempos em que vivemos, ao invés de olhar isso para algo que desague no caos, Moltmann olha para isso como esperança. E essa deve ser a marca da vida cristã. Aqueles que vivem nos tempos do fim, mas aqueles que vivem nesse escatom, nos tempos do fim, com expectativas, com esperança de algo que vem, e que vem para melhor. Essa expectativa, essa deve ser a esperança, a marca dos cristãos. Deus que participa de eventos históricos presentes, presenteando e recobrando a esperança da humanidade, num processo de caminhada para o fim desta realidade, mas com esperança. Não com alvo naquele caos apocalíptico que nós sabemos, os monstros, isso tudo tem a ver para lembrarmos que há esperança para nós, escolhidos por Deus, aqueles que caminham no seu caminho. Não é para ficar com medo. O Apocalipse não é para ficar com medo, é para termos esperança que nós, por sermos esses que caminham a seguir Cristo, nós não passaremos por esse caos. O caos existirá, mas nós não passaremos por esse caos. O caos é inevitável, quase que na distopia. Uma esperança de algo que virá, um sofrimento que terminará, uma vida eterna, enfim, as expectativas com relação a Jesus, com relação ao reino de Deus, essa identidade do cristão. Nos capítulos 1 a 4 de Romanos, Paulo nos remete a pensar, ou remete os romanos a pensar, que toda a humanidade está desesperadamente presa no pecado e precisa ser resgatada. Esse resgate não é possível que aconteça através da obediência às leis da Torá. Ou seja, não é possível que o resgate aconteça pelos próprios atos. Não basta seguir os ritos, não basta ser obediente para ter o resgate, para ser resgatado. Ao inverso disso, o caráter justo de Deus o leva a resgatar o mundo através da morte e da ressurreição de Jesus, para que ele pudesse criar uma nova família multiétnica. E quando eu estou aqui a falar multiétnica, porque nós sabemos muito bem da escolha de Deus
a respeito dos judeus, e agora, por meio de Jesus Cristo, a essa pluralização das etnias. Não é mais pelo facto de ser judeu ou filho de Abraão que se é salvo, mas sim por crer no Cristo, que é o próprio Deus encarnado, que veio para salvar a humanidade. Não é pelos atos que são feitos, mas é pela graça de Deus, que envia Cristo para essa salvação. E, portanto, possibilita, abre-se a possibilidade de não ser mais para uma nação, mas para a nação que é filha de Deus por meio do Espírito de adoção, pelo qual clama papai. Nos 3 movimentos restantes da carta aos Romanos, que iniciam-se no capítulo 5º, Paulo desenvolve de uma forma ainda mais profunda essas ideias a respeito desse novo status daqueles que são salvos, essa nova família a qual pertencemos, que recebe um novo futuro de esperança no escatom. A mostrar essa realidade que deveria reformular cada parte da nossa existência, porque estar nesta família dos justificados, e daí o versículo 1 que nós lemos, justificados, pois, mediante a fé. A primeira, então, essa justificação pela fé que cria uma nova humanidade. E é importante nós lembrarmos que nós somos justificados diante de Deus, considerados justos diante de Deus, com base no sangue derramado de Jesus Cristo. Neste capítulo 5 mesmo, no versículo 9, nós teremos essa resposta, com base no seu sofrimento e morte. E pode vos chamar a atenção, porque está a falar de sofrimento e morte e cruz de Jesus, se nós estamos no primeiro domingo de Advento, a lembrar que Cristo nasce, e não que Cristo morre. Nós somos justificados com base no sangue derramado por Jesus, que faz a sua escolha na morte, como faz a sua escolha para vir. Que a maneira como nós nos apropriamos dessa justificação é por meio da fé. E pensar que, não que a fé deva ser entendida como uma condição para a justificação, mas como, por exemplo, vós podeis ser justificados, mas para isso deve ser primeiro crer. Isso não é a verdade do texto, não é a verdade da teologia, não é a verdade paulina, não é a verdade da graça. O amor e perdão de Jesus anteciparam tudo o que era preciso ser feito para que pudéssemos ser aceitos e perdoados por Deus. A fé, portanto, não é uma condição da justificação, mas a fé é a maneira concedida para nós nos apropriarmos dela. Então, essa porção textual desenvolve-se a respeito do estado da graça que já foi alcançado, a necessidade de ter que passar por aflições e a perfeição, a chegada à perfeição. No entanto, é inconcebível que o justo, justificados, pois, permaneça livre das contrariedades, ameaças, medos, dores, angústias, privações. E a lista é enorme. Pressão, as provações estarão sempre a tentar esmagar a fé dos justificados. Essas tribulações ameaçam-nos por todos os lados. Peço desculpas. No entanto, esses males não são suficientes, ainda que por muitos deles, aliás, muitos deles, sejam muito difíceis de ser superados. Não são suficientes para ofuscar a paz e a alegria daqueles que são justificados por Cristo Jesus. Aliás, o texto nos encaminha no contrário, visto que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Não se gloria apesar de sofrer. Se gloria porque sofre.
sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Conjugadas com a fé, as tribulações produzem correntes de reações positivas. Provações superadas, porém, resultam em experiência que, por sua vez, desaguam em esperança. E uma esperança que não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Se, por um lado, é preciso conviver, como toda a gente, com perguntas que não têm respostas e com a mais diversa gama de tribulações, os justificados, portanto, têm plena convicção do que os espera junto a Deus, apesar de tudo. Não como otimismo, como esperança. A esperança não confunde, notem, porque ela é o amor de Deus derramado em nosso coração. A esperança não confunde porque ela é o amor de Deus derramado no nosso coração. Nós, irmãos, estamos a adentrar, portanto, nesse período tão belo do Advento, cujo significado principal não é outro senão esperança. Mas isso deve, ou pelo menos, creio, nos inquieta, porque, afinal, há esperança? Há, de facto, esperança? Mesmo diante de tanta dor, do ódio, das guerras, da indiferença, há ainda espaço para esperança? A esperança do advento que nós falamos e simbolizamos, ela está, de facto, diante dos nossos olhos? Nós podemos senti-la, nós só falamos? Seria isso apenas o cumprimento de uma agenda litúrgica anual, que já se tornou esvaziada de sentido verdadeiro? Talvez só esteja pautada na estética do belo, nas decorações que precedem o Natal? Seria apenas um otimismo utópico? Tentar olhar para a evidente distopia de um mundo que caminha para um caos integral, e nós, a querer estar anestesiados, a não tentar enxergar o que está acontecendo, queremos permanecer cegos para a realidade, continuando a falar sobre uma esperança que talvez seja inverídica e sem sentido, como máquinas que repetem aquilo para o qual foram programadas a fazer. Paulo nos remete ao facto de que os justificados se gloriam na esperança da glória de Deus. E os justificados não se gloriam apesar de estar a sofrer, mas sim porque sofrem. É totalmente diferente. Não é apesar de sofrer nós nos gloriamos porque sofremos. Afinal, as tribulações produzem perseverança. E a perseverança, experiência, a experiência é esperança. Uma esperança que não confunde, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos concedeu. Não como simples otimismo, com uma disposição para encarar as coisas pelo seu lado mais positivo, tendo sempre a certeza de um desfecho favorável. Num universo em que tenta se conciliar o máximo de bem e o mínimo de mal, o melhor dos mundos possíveis, não. Não imaginando que a sociedade humana alcançará um estado tal em que a razão virá a substituir todo o uso da força e da violência, e a mente então controlará a matéria, a inteligência descobrirá o segredo da imortalidade. Não. Aliás, talvez nem haja mais razões para otimismo. Nesse sentido, escreveu Rubem Alves, a teimosia da esperança. Hoje não há razões para o otimismo. Hoje só é possível ter esperança. Esperança é o oposto do otimismo. Otimismo é quando, sendo seca absoluta do lado de fora, continuam as fontes a borbulhar dentro do coração.
Roberto Camus, sabia o que era esperança. São suas as palavras. E no meio do inverno eu descobri que dentro de mim havia um verão invencível. Otimismo é alegria por causa de alguma coisa humana, natural. Otimismo é alegria por causa de alguma coisa humana, natural. Esperança é alegria a despeito de uma coisa divina. O otimismo tem as suas raízes no tempo. A esperança tem as suas raízes na eternidade. O otimismo se alimenta das grandes coisas, sem elas ele morre. A esperança se alimenta de pequenas coisas. Nas pequenas coisas ela floresce. Basta-lhe um morango à beira do abismo. Hoje, é tudo que temos no século XXI. Morangos à beira do abismo. Alegria sem razões. Possibilidade de esperança. A nossa esperança é pautada em algo muito maior do que morangos à beira do abismo. A nossa esperança é pautada em Cristo Jesus, o Salvador, que veio à Terra, que escolheu o corpo, encerrar-se no corpo de uma criança que necessitava de cuidados, que venha nascer numa manjedoura, num lugar que fedia a esterco. Quando Jesus escolhe o lado onde ele está. A nossa esperança é muito maior do que morangos à beira do abismo. Não é um otimismo apenas. Não é falar de utopia. A distopia está diante dos nossos olhos. O mundo caminha para um caos evidente, aliás, já vive num grande caos. Advento. Esperança. A única esperança para o mundo é Cristo Jesus. Isso tem que arder em nosso coração. Advento, esperança. Que Deus nos abençoe.